1000 graus. Nós vamos trazer o som do céu pra essa terra. Sai do chão, eu quero ver.
Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o seu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o seu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando em nossos corações.
Que essa palavra de Deus nessa noite de celebração, nessa noite de culto, nesse domingo de Páscoa, encontre você reunido na sua casa com a sua família, desfrutando das mais copiosas bênçãos da parte do nosso Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um texto bíblico e, como de costume, nós estaremos lendo algumas referências da Bíblia, da Palavra de Deus, e nesta noite nós iniciamos citando o livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Este domingo comemora-se ou comemoramos o domingo de Páscoa. E para muitos a Páscoa deste ano foi um dia de tristeza, um dia de decepção, um dia de grande prejuízo, porque a expectativa, principalmente do comércio, era de vendas, eram de comercializações, principalmente dos famosos ovos de Páscoa, que de Páscoa não tem nada. Mas então nós nos perguntamos, da onde vem a origem da Páscoa? Como começou? O nosso Deus é um Deus apaixonado por festa, e não é diferente dentro na história da nação de Israel, onde nós presenciamos inúmeras festividades instituídas pelo Senhor na pessoa de Moisés para a nação de Israel. E uma delas é o início de todas as coisas. Nós estamos encontrando no texto que nós citamos, Êxodo capítulo número 12, diz as seguintes palavras: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E ainda o versículo de número 4: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele, a família, os seus vizinhos, pais próximos, e conforme o número das almas, conforme calculareis, quantos bastem para o cordeiro. Feche os seus olhos aí na sua casa e ore juntamente comigo. Pai de infinita misericórdia, Deus de amor, Deus supremo e maravilhoso, infinito e incomparável Deus, nós adoramos o Teu nome, bendizemos ao Senhor por esse tempo sobre a nação brasileira, sobre a sua igreja, e pedimos ao Senhor as bênçãos, os cuidados do Senhor sobre a família, sobre o pai de família, sobre, ó Senhor Deus, a casa que Te serve. Senhor Deus, abre os olhos, ó Pai da humanidade, para que possam entender que é um tempo de visitação do Senhor sobre a terra, e que consequentemente deveria ser um tempo em que todos nós viéssemos separarmos para buscarmos ao Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua santa, eterna, maravilhosa, incomparável palavra de vida eterna, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O início desse relato diz que Deus chama Moisés, e Deus, como sempre, Ele teceu, Ele instruiu Moisés com a finalidade de instruir a nação de Israel. Dessa vez não é diferente. Deus chama Moisés e Deus dá instruções a Moisés. E a instrução a Moisés tem alguns determinantes ou alguns princípios estabelecidos. Entre eles é demarcar o calendário religioso da nação de Israel. Ou seja, o Senhor chega no mês de abril, que corresponde ao calendário judaico, o mês de Nisan, ou o mês de Abib, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou zerar a história. Eu vou começar, vou fechar o livro e vou reabri-lo novamente, ou seja, no nosso linguajar, eu vou virar a página, eu vou apagar a história da nação de Israel, de tristeza, de sofrimento, de escravidão, de choro e de lágrimas, de pranto e de angústia, e eu vou trazer um novo tempo sobre a nação de Israel. E para isso, Moisés, diga a todos os povos, a todos os homens de Israel, e que saibam todas as nações, que este mês, no dia de hoje que eu estou chamando você para dizer, será o primeiro mês dos anos, ou seja, o calendário, o ano de Israel, iniciaria a partir de então, no mês de abril, e aquele dia seria o primeiro dia do ano, ou seja, o dia 1º de abril, e o Senhor está dizendo a Moisés agora: Moisés,
procura o povo e diz para a nação de Israel: cada um pegue um cordeiro, imole o cordeiro, venha espargir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Nós já falamos sobre isso num domingo desses, em que nós estivemos direcionando uma palavra de bênção até a sua casa, até a sua vida, até o seu coração. Mas o curioso no texto bíblico que eu leio nessa noite é que o Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, diga para todo pai de família, diga para todas as casas, se porventura a família for pequena para o cordeiro. Olhe bem, normalmente nós estamos falando em uma tradição judaica totalmente diferente dos dias de hoje. Contextualizando, nós teríamos um grande disparate. Por quê, pastor Marcelo? Porque hoje nós temos famílias de 1 filho, 2 filhos, no máximo 3 filhos. Quando nós encontramos uma família muito grande, é de 4 ou 5 filhos. Mas nós estamos falando de um contexto onde as famílias eram numerosíssimas, onde as famílias, além de nós estarmos falando de muitos filhos, por exemplo, nós vamos pegar o relato de Jacó, 12 filhos de Jacó, mas quando nós tomamos essa família e dentro de um contexto cultural, onde essa família contrai matrimônio e continua se agregando em tribo, continua se reunindo em família, nós estamos acrescentando a essa família os filhos, as filhas, os genros, as noras, os possíveis netos. Então essa família fica muito numerosa. E aí quando eu olho para um cordeiro, e aí esse cordeiro, olhando para, literalmente, para título de alimentação, o texto deveria dizer: mas se o cordeiro for pequeno para a família, então tome 2 cordeiros, 3 cordeiros. Não, Deus diz para Moisés: Moisés, se a família for pequena para o cordeiro aqui, que Deus está fazendo menção para Moisés, para que o povo de Israel tome um cordeiro do rebanho. Esse cordeiro faz tipologia, alusão, simbolismo ao cordeiro pascual, que o apóstolo Paulo, na teologia paulina, vai trazer aos nossos corações, dizendo: ele é o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus, e que o próprio Deus, o próprio Pai Todo-Poderoso, vai nos dizer que este é o meu filho amado, a quem me compraz, o cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Então, em primeiro lugar, nessa noite, eu gostaria, como introdução, dizer e deixar para a sua reflexão que o cordeiro nunca será pequeno para a família, ou seja, Jesus nunca será diminuto, pequeno, inferior, nunca chegará a ser aquém das suas expectativas. Não, é a família que é pequena para o cordeiro. E aqui eu encontro a base da evangelização, a base do ID de Jesus, a base da obra de missões para a igreja de Cristo Jesus, porque Moisés chega e diz assim: olha, não é para que vocês sejam egoístas, não é para que vocês encontrem o cordeiro, levem para casa e desfrutem do cordeiro só vocês. Não, é para que vocês possam compartilhar o cordeiro com os vossos amigos, os vossos vizinhos, as famílias que moram próximas de você. Argumento isso com base na fala de Deus para Moisés: se a família for pequena para o cordeiro, então chame os seus vizinhos para a sua casa. Você que já levou o cordeiro para a sua casa, você que já levou Cristo para a sua casa, agora está na hora de seguir o conselho de Deus para Moisés: chame os seus vizinhos. Nesta hora não é o momento, mas eu quero desafiar a você, eu quero convocar a você, essa palavra não é para todos, essa palavra não é para quem vive em torno da casa, essa palavra não é para aquelas famílias que não gostam de estragar os sofás das salas, que não gostam de sujar as dependências da casa, que não gostam de receber visitas. Não, essa palavra é para os apaixonados por alma. Na hora em que esse momento de pandemia passar, no momento em que nós recebermos o direcionamento das autoridades competentes e nós
nós pudermos então reunirmos novamente, sociabilizarmos novamente, nós pudermos nos agruparmos, chamarmos os nossos parentes, os nossos vizinhos e fazer aquilo que o brasileiro é especialista em fazer bons almoços, bons jantares, churrascos lá na edícula, lá na churrasqueira da casa. Eu quero convidar você a não utilizar a sua casa para festas banais, para festas corriqueiras. Eu quero desafiar a você, no momento em que nós tivermos autorização, e vai passar, tenha paciência, tenha fé em Cristo Jesus, tenha esperança, porque por um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, esse tempo vai passar, nós retomaremos a nossa caminhada dentro da normalidade dos cuidados de Deus, e então a nossa casa poderá ser mais uma vez uma rede de pesca. E aí agora vem o meu convite: você pai, você mãe, vai orar agora ao Senhor, você filho, vai orar agora na sua casa ao Senhor, dizendo: a primeira oportunidade que eu tiver, que as autoridades competentes disser que esse momento de reclusão nos lares, de afastamento, de isolamento social terminar, eu vou abrir a minha casa e eu vou convidar os meus vizinhos. Se eu não puder convidar todos, eu vou convidar uma família de amigos, uma família de parentes, mas eu vou pedir ao Senhor Espírito Santo com quem eu devo compartilhar o Cordeiro Pascual, o Cristo ressurreto, o Deus da minha salvação. E você então fará uma celebração na sua casa. Não será somente um almoço, talvez será um jantar, talvez será um café da tarde, talvez será um momento em que você vai chamar alguém para poder tomar um caldo na sua casa nos dias que provavelmente nós estaremos aproximando dos dias do inverno. Mas você vai fazer mais, você vai abrir a Bíblia, você vai pregar a palavra, você vai convidar essa pessoa para orar, e você vai dizer que o Jesus que entrou na sua casa também deseja entrar na casa dele, no coração dele, na vida dele, e transformar a vida dele. Falando de Jesus, então a Páscoa era a festa dos judeus, e esta festa, pastor Marcelo, marcava o quê? Marcava o norte, o direcionamento de Deus para a nação de Israel de um novo tempo, quando Deus chama Moisés e diz para Moisés: quando entrares pelas nações por onde eu os direcionarei, e as nações perguntarem a vocês: que culto é este vosso? Então vós direis assim: este é o culto da nossa vitória. Então a Páscoa judaica marca a libertação do Egito, mas a Páscoa cristã marca a libertação das hostes infernais. O domingo, na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira das Trevas, Sexta-feira do Choro, Sexta-feira da Decepção, Sexta-feira do parar do lavar as redes, do desistir de sonhar, porque no momento em que os olhos viram, lá no cume do Calvário, o Cristo sendo crucificado, Jesus Cristo expirando, e ele dizendo: está consumado, e o sol então para de emitir a sua luz, as trevas começam agora a encobrir a humanidade, até as rochas se fenderam. A Bíblia nos fala que até mortos vieram à vida, a terra, o céu, o inferno, todo o cenário do universo foi movido, abalado com a morte do Cristo Jesus. Mas os olhos que estavam fitos sobre o madeiro, olhando Jesus, talvez pensaram assim: acabou tudo. Nós não temos mais nenhuma esperança, porque nós acreditávamos que o Senhor Jesus, que o filho da irmã Maria, do seu José carpinteiro, ele nos salvaria do jugo sobre os romanos. E então a sexta-feira é de tristeza, o sábado é de reclusão, o sábado é de reflexão. Nós temos caminhantes do caminho de Emaús, onde a Bíblia diz que eles estavam indo embora de Jerusalém para a aldeia deles. Acabou, vamos deixar isso, vamos voltar para a nossa vida, porque o Cristo que nós acreditamos morreu. Mas agora eu quero ler uma mensagem
mensagem para você. Texto bíblico, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 24. Eu vou gritar nessa noite, aleluia, que não teve só a sexta-feira, glória a Deus, que não teve só o sábado. Maravilhoso é o Senhor, porque amanhã do domingo rompeu, e com o sol da justiça do domingo me trouxe notícias novas de esperança. E eu leio para você, 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, ainda no romper da aurora, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. 3 Marias, e encontraram a pedra revolvida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Espera lá, eu vou ler mais uma vez. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quando nós vimos esse mesmo texto no Evangelho segundo São Marcos, nós contemplamos agora o evangelista dizendo que essas mulheres no caminho, elas estavam dizendo, nós vamos lá para nós pegarmos os aromas e nós então aromatizarmos o corpo do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos então colocar as especiarias, tá, para o corpo do Senhor Jesus. Mas quem há de nos revolver a pedra? O evangelista Marcos nos diz isso, mas no Evangelho segundo São Lucas, nós encontramos que essas mulheres chegaram no túmulo, e o túmulo já estava com a pedra que tapava o túmulo revolvida, e elas entraram. E quando elas entraram, eu trago essa notícia para você, nesse culto de domingo de Páscoa, elas entraram, e quando elas olharam, elas viram um túmulo vazio. O Senhor Jesus não estava mais lá. O túmulo vazio é a base da nossa mensagem. A maior notícia, eu vou melhorar minha fala, a melhor notícia que a humanidade já recebeu foi ecoada na manhã de um domingo. A notícia foi essa, preste atenção. Quando elas entraram, elas ficaram perplexas a respeito, e então apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes, e elas estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Esses homens, esses varões disseram, por que buscai o vivente dentre os mortos? Ou seja, a melhor, a maior, a mais alta, a mais sublime, a mais impactante, a mais transformadora, a mais libertadora notícia, a maior informação veio na manhã do domingo de Páscoa, dizendo, ele não está morto, ele ressuscitou. Aleluia! Então a base, o túmulo vazio, é a base da nossa mensagem, é a base da nossa fé, é o âmago da esperança do cristão, que aguarda pela ressurreição de todos os mortos. E se nós não experimentarmos a experiência da morte, então nós seremos transformados, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no arrebatamento da igreja. E é nesse prisma, é nesse momento em que essas mulheres agora, com o coração saltando pelos lábios, pela boca, elas ouvem dizendo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vai e diz aos apóstolos, diz aos discípulos, diz também a Pedro, conta para todo mundo, eu vim aqui fazer o que os anjos mandaram, conta para toda a gente, fala para os irmãos da Igreja Batista do Calvário, fala para os queridos irmãos na Suíça, na Espanha, em Portugal, no Japão, aonde estiver te ouvindo, pastor Marcelo. Então eu digo, ele ressuscitou. Aleluia! Uma das maiores dificuldades da nossa vida é que às vezes as correrias diárias, mas nós sabemos disso, aprendemos na escola bíblica dominical, sim, mas há momentos na vida que nós nos esquecemos, há momentos na vida que parece que nós vivenciamos os momentos como se nós não acreditássemos nessa verdade, pois os nossos olhos se voltam só para os problemas, a nossa atenção, a preocupação do nosso coração, a nossa mente é tomada só com as notícias ruins. E eu mais uma vez digo,
Não há um canal de televisão noticiando uma notícia boa. Não há um canal de televisão anunciando as boas notícias, as coisas que alegram o nosso coração. Mas nesta noite eu dirijo à tua casa uma informação, uma notícia que há mais de 2000 anos ecoa pelas janelas da eternidade, dizendo: o túmulo está vazio. Porque o túmulo está vazio, eu posso dizer: livre sou. Porque o túmulo está vazio, eu posso profetizar sobre a sua vida que ele foi para voltar. Porque o túmulo está vazio, eu posso dizer para você: tragada foi a morte na vitória. Porque o túmulo está vazio, eu posso dizer para você: a nossa vida tem sentido. Porque o túmulo está vazio, eu posso dizer para você: nós não só estamos presos a essa vida terrena, a eternidade nos espera, o céu nos aguarda. Meu Deus! Porque o túmulo está vazio, o meu coração descansa em Cristo Jesus, não no Cristo morto, não no Cristo com o semblante curvado, não, mas no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E aí eu me recordo, 2 Reis, capítulo de número 6, guerra de Israel. O rei da Síria cerca o local onde o povo de Deus está acampado. E na madrugada do dia, mais uma madrugada, mas uma madrugada diferente. Nessa madrugada do domingo de Páscoa, do primeiro dia da semana, 3 mulheres vão para aromatizar o corpo do Senhor Jesus. E chegando lá, elas se deparam com uma realidade transformadora. Mas lá em 2 Reis, capítulo de número 6, fala de um profeta Eliseu, fala de um moço de profeta, sim, um homem que o auxiliava, fala de um exército, uma nação de Israel, e também fala do exército da Síria. E quando amanhece esse dia, o moço do profeta acorda muito cedo, e quando ele acorda pela manhã, ele olha, sai para o lado de fora da tenda, da localidade onde ele estava pernortando, e quando ele olha, ele vê todo o monte, todo o local onde eles estavam, cercado pelo exército da Síria. Você imagina bem o que esse rapaz pensou? Acabou, vamos morrer, não tem como nós escaparmos dessa. E ele corre para dizer para Eliseu, para o profeta, dizendo: olha, profeta, nós agora vamos morrer, nós agora não tem escapatória para a nossa vida. Por quê? Porque o exército da Síria nos cercou. Talvez o exército da Síria é as notícias que você tem presenciado, que você tem acompanhado em todas as esferas dos noticiários. Talvez o exército da Síria é a crise econômica que está para chegar. Talvez o exército da Síria é a enfermidade que te assola, é um problema conjugal. Talvez o exército da Síria é a falta do emprego. Talvez essa opressão que parece que vai te levar à morte é uma circunstância que eu desconheço. Mas naquele momento, o profeta Eliseu chamou a atenção de Deus e disse: Senhor, eu lhe peço algo, e esse algo é isso: abra os olhos deste moço, para que ele olhe e ele veja. 2 Reis, capítulo de número 6, eu não vou ler, para que você possa ler no final deste culto, em família com seus filhos. E Eliseu diz assim: abra os olhos desse moço, para que ele veja o que o Senhor tem para a nossa vida. E aí termina a narrativa dizendo que quando os olhos daquele moço foram abertos, sabe o que é isso? Quando ele parou de olhar só para o problema, quando ele parou de observar, de dar ouvido só às informações catastróficas, só ao pânico, só aos provocadores do medo, aos disseminadores do horror. Quando ele parou de olhar para as circunstâncias, ele abriu os olhos e ele viu o sobrenatural. Eu convido você hoje a olhar não para a televisão, não. Eu convido você hoje a olhar não para as informações, mais de 100 mil mortos. Eu convido você a olhar não para o noticiário, o desemprego vai ser assolador, as empresas vão fechar. Eu convido você a olhar não para a conversa de pessoas entre pessoas, dizendo: mas a igreja só vai abrir a partir de agosto, a partir de dezembro, as autoridades vão fechar as igrejas do Brasil. Querido, o templo pode
até ser fechado, mas a igreja não vai parar nunca, porque a igreja, quem abriu é Cristo, e a igreja somos nós, eu e você, aonde nós estivermos reunidos, nós somos igreja do Deus vivo. Eu convido você a olhar para o sobrenatural, dentro do contexto do domingo de Páscoa. Eu convido você a olhar para o túmulo. Oh, aleluia. Talvez você está olhando para a geladeira que está esvaziando. Talvez você abre o aplicativo da sua conta bancária e você está vendo que a cada dia o seu saldo está esvaindo e tudo indica que vai terminar. E o tempo da reclusão, do afastamento, do isolamento social, tudo indica que as finanças vão terminar primeiro. Talvez você está olhando para a incapacidade de convívio familiar, porque nunca viveu tanto tempo dentro de 4 paredes com as mesmas pessoas. Talvez você está olhando para os defeitos do teu marido. Talvez você está olhando para os defeitos dos teus filhos, dos teus pais, da tua esposa. Mas eu convido você nesse domingo de Páscoa, você que já olhou para a cruz um dia, você que um dia já viu o sangue carmesim sendo vertido na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, você que de repente nesse meio da caminhada já chorou por decepção, por frustração, acreditando que tudo tinha terminado, acreditando que não tinha mais solução para a tua vida, que não tinha mais remédio para a tua enfermidade, que não tinha mais resposta para o teu grito, que não tinha mais consolo para o teu choro. Eu convido você a olhar nesse domingo de Páscoa para o túmulo vazio. Volte os teus olhos para o interior, os lençóis, a pedra, a parede escavada na rocha, e contemple os anjos mensageiros de Deus te dizendo: Ele ressuscitou. E à destra de Deus Pai, Ele se encontra assentado nos dias de hoje. Quando aquele moço de Eliseu teve os olhos abertos, e ele parou de olhar para o exército da Síria, a Bíblia nos diz lá em 2 Reis, capítulo número 6, que ele abriu os olhos, e ele viu que tinha sim, tinha soldados da Síria, mas que todo o monte estava cercado por anjos de Deus. A Bíblia diz que eram cavalos, cavaleiros e cavalos de fogo, que havia um exército de Deus. Ei, Toledo, Paraná, Brasil, povo de Deus, ei, humanidade, ainda tem anjos a serviço do Eterno, ainda tem um exército de guerra no mundo espiritual, e o dia que os anjos não derem conta, então o Todo-Poderoso se colocará de pé lá no seu trono e dirá: eu descerei na terra para recolher os meus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu grito para poder encerrar nessa noite: o túmulo está vazio. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor na sua casa. Ele ressuscitou, pregou aos mortos, libertou os que estavam cativos, apareceu, sim, a mulheres, a caminhantes de Emaús, apareceu a um grupo de aproximadamente 40 homens, apareceu no interior de uma casa, com todos em oração, apareceu a mais ou menos um grupo de algumas centenas de pessoas. Mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao verso de número 8, a seguir, os anjos dizem para os homens que estão olhando para o céu, vendo o mesmo Cristo que foi esbofeteado, escarnecido, açoitado, que sofreu vitupério da morte e morte de cruz na sexta-feira. O mesmo Cristo que foi retirado da cruz e foi depositado em um túmulo e passou a noite de sexta, o dia de sábado, a noite de sábado, mas que na manhã do domingo, as algemas da morte não pôde o deter. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quebrou todas as amarras, rompeu com todos os empecilhos,
Ele se fez pecado por nós, e se fazendo pecado por nós, sem pecado lhe imputado, ele venceu a morte, o último inimigo a ser enfrentado. O Cristo ressurreto venceu por mim e por você, e por isso nós podemos dizer nessa noite: Ele vive, e ressurreto dentre os mortos, Ele voltará para buscar a sua igreja. Comemore, celebre, adore, entoe louvores ao Todo-Poderoso, cante e celebre ao Cordeiro Pascual, porque este é o culto da nossa vitória. Esta é a noite da celebração dos salvos. Esse domingo de Páscoa representa para nós, isolados, afastados, cada um dentro dos seus lares, mas unidos em oração, irmanados, não de mãos dadas, mas com o nosso coração firmes em uma convicção. Ele foi para o Pai e Ele nos preparou morada, e Ele voltará um dia para nos buscar. Para onde Ele estiver, nós também estejamos junto com Ele. Que você seja consolado com essa palavra, que você seja confortado com essa palavra, e que você nunca se esqueça: Ele é maior, Ele vive e o túmulo está vazio. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagre do Senhor, uma semana de olhos abertos, de enxergar e contemplar o sobrenatural de Deus. Desfrute do milagre, desfrute da provisão, desfrute do cuidado, e tenha um tempo de vitória sobre a tua vida. Fique em paz na tua casa, e que o Senhor seja contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.